Olá, eu sou o Marcel e vou apresentar a vocês a segunda parte da disciplina Técnicas de Taxonomia Moderna ou Ferramentas Digitais para Estudos Taxonômicos, com essa segunda parte sendo focada em ilustrações. Da mesma forma que a aula anterior, fica a mesma pergunta: por que utilizar ferramentas digitais? Se formos verificar pelo menos alguns espaços de estudos que trabalham com ilustração, ou pintura, ou arte de forma geral, nós vemos que eles tomam muito espaço com isso, tanto por questões de material, como questão simplesmente de estrutura. E justamente falando de material, nós temos o gasto deles, seja utilizando canetas, pincéis ou qualquer outra forma de trabalho que possamos utilizar. Isso se enquadra tanto para as folhas, seja ofício ou vegetal ou A4 ou qualquer outro material, assim como as próprias ferramentas, como canetas, pincéis ou as próprias tintas utilizadas. Então, como benefícios, nós temos a área de trabalho utilizada, que ela fica muito reduzida, a capacidade de edição, e com essa capacidade de edição, a velocidade dessa capacidade de edição, e não só a realização do trabalho, que são ambos muito mais rápidos, os custos, que basicamente ficam bem reduzidos, seja por espaço ou ferramentas utilizadas, e a qualidade do trabalho final, que vai depender muito também do tempo utilizado para a realização. Então temos aqui algumas características das ilustrações digitais. Basicamente, o que nós vemos no monitor ele é composto por três principais cores, que seria o RGB, que são as cores utilizadas em monitores, e a combinação dessas cores formam todas as outras. E por outro lado, nós temos as cores para impressão, que é o ciano, magenta, amarelo e preto, que são utilizados justamente em impressões como revistas, livros e qualquer tipo de trabalho físico. Normalmente, durante um trabalho digital, é selecionado o tipo de cor que nós queremos trabalhar, seja para utilização digital plenamente, ou seja, em versões de monitores, ou se o trabalho final será impresso. Então, em ambos os casos, nós teremos toda uma paleta de cores a serem trabalhadas. E cada uma das cores possui sua própria numeração para evitar questões como azul celeste, azul bebê, azul marinho, o que facilita muito o trabalho. Então, os principais programas que nós temos para serem utilizados nesse tipo de trabalho digital, nós temos os mais conhecidos, que seriam o Adobe Photoshop, o Adobe Illustrator ou o CorelDRAW, além de outras versões como o GIMP e o Inkscape, que são versões gratuitas. E, obviamente, eles possuem recursos inferiores quando comparado com os anteriores. A única real desvantagem em utilização dos programas da Adobe é simplesmente uma: o valor. Sendo muito comum, então, utilizar a versão Trial, que é justamente a versão de teste para aqueles que querem ter um primeiro contato com o programa. Mas qual é a diferença efetiva desses programas? Observando essa imagem, nós vemos que a composição dela apresenta diferentes estruturas. Nós temos o tronco na frente, sendo em primeiro plano. Temos a lagarta, o Mario com o Yoshi, o chão e a copa da árvore em segundo plano. E finalmente temos as folhas como plano de fundo. Ou seja, nós temos uma série de camadas que formam a composição dessa imagem. E essas camadas são justamente refletidas nos programas utilizados, o que facilita muito o trabalho, principalmente por lidar com a organização e podermos trabalhar independentemente com cada objeto. Então, qual é a diferença entre o Adobe Illustrator e o Adobe Photoshop? Se formos utilizar como base o programa Paint, o clássico que todo mundo já utilizou para alguma necessidade, ele não só possui uma estrutura simples, mas ele também utiliza um padrão de pixels, que nada mais são do que quadrados com cores específicas. Ou seja, a composição de uma imagem é composta por vários desses pixels. Cada pixel é composto por uma porcentagem de cores, seja de vermelho, verde ou azul, que compõe o RGB. E essa é a grande diferença. Alguns aplicativos não utilizam os pixels, eles utilizam o que chamamos de vetores, que são informações compiladas que representam a posição comparativamente com os pixels. Ou seja, nos pixels nós temos os quadrados preenchidos e no vetor nós temos simplesmente a informação numérica da posição desses pontos. Então no vetor nós teríamos 8 possíveis direções, comparando com a representação bitmap, que seriam pelos pixels, e a representação vetorizada numericamente. Então a principal diferença entre o Photoshop e o Illustrator é que um basicamente trabalha com pixels e o outro com vetor. Essas diferenças vão influenciar no tipo de trabalho final que a pessoa quer ter, sendo então o Photoshop mais focado em trabalhos artísticos e o Illustrator mais focado em trabalhos esquemáticos. Em ambos os casos, nós precisamos lidar com o DPI, que seria o Dots per Inch. Isso significa a resolução que uma imagem tem, independente do tamanho dela. Isso é muito importante no nosso caso, porque normalmente as revistas científicas elas definem uma quantidade de DPI mínima para as imagens. Quanto maior o DPI, maior a qualidade da imagem, no sentido de nitidez, independente do tamanho dela.
Então, tendo o Photoshop, que trabalha mais com, o próprio nome diz, com fotos e imagens, ou mesmo com a parte artística de pintura, e com a ilustração, que seria mais o Illustrator com a sua vetorização, qual seria a diferença entre eles para o trabalho? Se já tivermos uma imagem, ou seja, uma fotografia obtida, é mais fácil trabalhar no Photoshop com iluminação, com todas as outras questões de correção dessa imagem já obtida. Na ilustração, nós podemos evidenciar algumas características que nós queremos apresentar. E não temos tanto problema com foco ou iluminação. Então, esse tipo de representação é mais fácil quando nós não temos o exemplar em boas condições ou então numa posição adequada de uma foto original. Ou seja, nós podemos recriá-lo exatamente como queremos, sendo de forma geral mais estético apresentar o objeto de estudo. Em resumo, nós temos a seletividade, que ilustra apenas partes taxonomicamente importantes, ou seja, aquilo que nós consideramos mais adequado, a reconstrução de todo o exemplar a partir de peças, funcionando então como se fosse um quebra-cabeça. A profundidade de campo não é um problema, ou seja, não precisamos lidar com o foco em diferentes partes. A iluminação e o contraste se tornam muito mais facilmente controláveis, não dependendo de diversas fontes de luz para ter uma representação mais adequada do objeto de estudo. E, além disso, permite uma representação mais realista dos espécimes preservados do que simplesmente uma pintura. E o principal disso tudo é muito mais barato. Então, resumidamente, era isso, e as próximas apresentações são mais focadas na prática dos aplicativos.